Oi pessoal, tudo bem? Bom, a aula passada a gente viu um pouco sobre a célula, sobre a formatação de uma célula para deixar ela visualmente bonita, para deixar facilmente de ser entendida. E vimos também alguns exemplos de cálculos que a gente faz com o Excel, certo? Bom, vimos também aqui como fazer o puxar a fórmula para repetir o cálculo linha a linha, né? E aqui o valor total que ele foi obtido através do preço unitário vezes a quantidade, ok? Bom, o reajuste, pessoal, aqui entra um pouquinho da parte da matemática. E o que eu vou falar para vocês é o seguinte: não adianta querer usar o Excel se você não sabe fazer a conta no papel, pelo menos a fórmula, tá bom? Porque o Excel ele não sabe o que você quer fazer. Então você que tem que informar para ele: Excel, quero que você faça esta fórmula, tá bom? Então, qual é aqui a questão de porcentagem? Eu vou explicar a porcentagem separado para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui, tá bom? Bom, vamos lá. O preço de um determinado item, vou colocar esse aqui, vamos colocar que um item custa R$100, tá bom? Para ficar mais fácil da gente visualizar. E esse item ele vai ter um reajuste de 4%. O que significa 4%? 4% nada mais é do que 4 dividido por 100, tá bom? Ou seja, 4 dividido por 100 ele também pode ser, então eu tenho 4 aqui e a vírgula está aqui, certo? Então, o que eu faço? Eu coloco a vírgula, divido por 100, são dois zeros, 0 aqui, 0 aqui, 0, então a vírgula estava aqui, veio uma, duas casas, quantidade de zeros, tá? Ou eu posso simplesmente fazer o valor vezes 4 dividido por 100. Eu também vou obter o valor que vai ser do reajuste, tá bom? Então vamos lá, 4%. Quero saber quanto que é 4% de 100. Fácil, né? A gente já consegue fazer de cabeça. Depois eu vou mostrar para vocês fazendo essa diferença. Então vai ser igual a 100, que aqui é o endereço da célula, vezes, eu vou deixar aqui só o valor 4 sem a porcentagem. Eu vou tirar aqui, vou pôr como geral e vou pôr 4. Igual a 100 vezes 4 dividido por 100. Opa! Qual é o valor do reajuste? R$4. E qual é o preço reajustado? Ou seja, se eu tive um reajuste de R$4, ou seja, um aumento de 4% de um determinado item, quanto ele vai custar depois? É R$100 que ele custava antes, mais os R$4 que é a porcentagem. Então é isso mais isso. E olha só que interessante, eu posso alterar aqui o valor de um produto a R$5, por exemplo. R$5. Quanto é 4% de R$5? 0,2. Qual é o preço reajustado? 0,2 significa que é 20 centavos, né? Falta um zero aqui, eu posso aumentar a quantidade de zeros. E qual é o valor reajustado? É o valor antigo mais o valor do reajuste. Tá bom? Então vamos pensar na porcentagem, pessoal, de que o produto vezes 1 é igual a 100%. Tá? Então, 5 igual a 5 vezes 1 é igual a ele mesmo. Agora, eu não falei para vocês que é dividido por 100. Ou seja, se eu fizer o valor vezes 0,04, eu estou extraindo qual é o valor de 4% de R$5. Deu os 20 centavos.
tá? E, pessoal, lembra que eu falei para vocês que 1 é igual a 100%? Sim, vezes 1 dividido por 100, né? Vezes 100 dividido por 100 vai dar o mesmo. E se eu fizer vezes 1,04, o que eu vou obter de resultado? Eu vou ter o valor de 5, nesse caso, mais 4%. Se eu fizer aqui com 0,04, eu vou ter só quanto é 4%. Se eu fizer vezes 1,04, eu não vou precisar somar depois. Eu já estou pegando o valor total e somando os 4% que tem. Olha lá, 5,20. Então, sempre que eu quiser fazer uma porcentagem acima, eu pego quanto seria em porcentagem. Então, 4% seria 0,04. Só que aí eu transformo isso em um inteiro mais a porcentagem. Então vejam, eu estou fazendo um inteiro mais a porcentagem. Aí eu vou ter o resultado inteiro, tá? Isso daqui é matemática. Nada tem a ver com o Excel. São só fórmulas matemáticas, tá? Então eu preciso entender da matemática para que eu possa jogar para o Excel. Sempre que você tiver dúvida, aprenda primeiro a fórmula para depois mandar para o Excel, porque o Excel não erra conta. Se você errou, se tiver algum resultado errado, você errou a fórmula. Possivelmente você colocou a fórmula errada ou algum valor do cálculo errado, tá? Bom, então pessoal, o reajuste aqui eu coloquei em 4%. O que o Excel entende com 4%? Se eu colocasse isso em números, 0,04, tá bom? Quando eu quiser saber o reajuste, basta eu fazer, estou na célula errada, basta eu fazer o valor que eu quero que seja reajustado vezes a porcentagem, tá? Então eu vou saber quanto é 4% de 3,57. Basta eu fazer isso vezes isso. Eu vou ter a porcentagem de aumento. Eu ainda não tenho o valor total do produto, tá bom? Então, pessoal, agora eu já ensinei vocês. É só puxar a fórmula. Vamos lá, vamos fazer isso para ver se vai dar certo? Puxei. Ixi, aqui já deu um erro. Tem coisa errada aí. Aqui deu 89 centavos. De 89 centavos? 89 centavos é 4% de 89 centavos? Não, tem coisa errada aí. Então, eu errei. Eu tenho certeza que eu errei. Agora, vamos entender o porquê deu errado. Tá? Tô fazendo isso de propósito, porque eu tenho certeza que muita gente iria fazer isso de cara. Tá? Lembra que na aula passada eu expliquei para vocês que quando eu puxo essa fórmula, ele vai fazer o mesmo cálculo, só que sempre com uma linha abaixo. Ou seja, se aqui é C14 vezes B14, eu puxei uma linha para baixo, ele vai fazer o mesmo cálculo com uma linha abaixo, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai puxar os dois, C14 vezes B14 e assim por diante. Quando eu faço isso aqui, ele vai fazer a mesma coisa, sempre puxar a fórmula uma linha para baixo. Eu engasguei, desculpa. Então, o que ele vai fazer aqui na linha de baixo? Ele vai fazer C15 vezes B13. Vamos ver o que é C15 vezes B13? C15, tá certo? Vezes B13. Opa, aí tem coisa errada. Porque ele vai tentar fazer um número vezes um texto. Isso matematicamente é impossível, ele vai dar um erro, tá? Quando eu puxei novamente para baixo, ele vai fazer C16 vezes B14, ou seja, esta célula vezes essa quantidade. Não é isso que eu quero que todo mundo continue fazendo vezes 4%. Então, por sorte, eu tenho poucas linhas. Eu poderia facilmente fazer isso de forma manual. Mas imaginem que eu tenho uma planilha que eu tenho, sei lá, 50 linhas para fazer isso. Imagina fazer isso todas as linhas, linha por linha.
fazendo tudo isso? Iria dar muito trabalho, só pelo fato que eu não consigo puxar a fórmula. Não, o Excel ele tem uma ferramenta que nos ajuda, chama-se travar a célula. Exatamente, ele vai existir para quando a gente quiser puxar a fórmula e manter uma célula sempre a mesma, não puxar esta célula, tá? Então vejam, qual é o cálculo que eu estou fazendo aqui? C14, que é esta célula aqui, vezes B12. Quando eu puxar para baixo esta fórmula, eu não quero que o 12 mude, eu quero que o 12 continue sendo 12, mas eu quero que essa mude, eu quero que o 14 vire 15, vire 16, mas o B12 continue igual. Como eu faço então para travar esta célula? Basta eu colocar um cifrão antes do valor da linha. Então eu posso simplesmente colocar B cifrão 12. Tudo que vem depois do cifrão, ou seja, o número 12, vai ficar travado. Quando eu puxar a fórmula aqui, agora sim eu tenho os resultados de forma correta. Olha aqui, o 12 sempre o mesmo, não foi alterado por conta do cifrão, tá bom? Então, pessoal, é isso quando a gente precisar puxar uma fórmula e manter uma célula sempre a mesma. Eu nunca quero que puxe essa fórmula junto, tá? E qual é o preço reajustado desse produto? É simplesmente o valor mais o reajuste. Nesse caso, eu preciso travar alguma célula para puxar? Não, porque eu quero fazer na linha de baixo esse mais esse, na linha de baixo esse mais esse. Então eu posso simplesmente puxar, ok? Perfeito, pessoal? Então é isso o segredinho de puxar a fórmula quando eu quero manter uma célula sempre travada, sempre a mesma. Vamos lá, mais algumas facilidades que o Excel nos permite. Eu vou fazer de forma manual, mas vejam, essa não é a melhor forma de fazer. O total geral de uma compra é simplesmente a soma de todos os itens, certo? Então, como faria aqui a soma desses itens? Igual ao primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, e assim sucessivamente até o fim, né? Pronto, tá certo? Dá, perfeito, sem problema nenhum. Mas qual é o problema disso? Uma planilha pequena é fácil de fazer, uma planilha gigante já fica difícil. Então existe uma forma de fazer uma soma de um conjunto de células através de uma função. Podemos acessá-la através desse f de x. A função vai ficar aqui. Nós podemos digitá-la de forma manual, que é o que eu vou ensinar vocês. É importante entender o que acontece. E também nós temos algumas funções aqui pré-determinadas. Existem inúmeras funções. O Excel pode ser usado para cálculos estatísticos, financeiros, N, né, trigonometria. A gente vai ver as principais funções e depois cabe a cada um de vocês estudar a fundo a função que melhor vai se adequar à sua necessidade, tá? Então veja, eu quero somar tudo que está aqui. Quando eu quero falar para o Excel fazer uma conta, começo com igual, nunca se esqueçam disso, tá? E aí, pessoal, existe uma função chamada soma. A função soma, eu preciso abrir os parênteses, e aí eu coloco aqui dentro do soma os números que vão ser somados, separados por ponto e vírgula. Então eu poderia simplesmente colocar aqui, ó, 1 mais 2 mais 3. Total seria 6, certo? Ele vai somar esses três números que estão separados por ponto e vírgula, tá? Números esses fixos, eu não determinei célula, né? Agora eu vou apagar e quero colocar células. Então é a célula 1, ponto e vírgula, célula 2, 3 e assim sucessivamente. Bom,
diferença disso para aquela do mais que eu acabei de mostrar? Nenhuma. Então por que que eu vou usar esse soma? Tem uma vantagem, pessoal. Dá o resultado perfeito. Mas eu posso pegar um intervalo de células para fazer essa soma. Eu não preciso digitar uma por uma. Como eu faço isso, pessoal? Eu digito todas, não preciso digitar todas as células, eu digito apenas a primeira, digito a última e entre elas eu coloco 2 pontos, ou seja, significa que eu estou pegando tudo que existe no caminho entre esta e esta célula e somar todos os itens que existem ali. Pronto. Então, olha que facilidade. Eu vou começar de novo. Igual a soma, primeira célula, D14, 2 pontos, última célula, D21. Fechei parênteses, pronto, já estamos somados. Tá? Quando eu abrir o parênteses do soma, eu posso também segurar o meu mouse clicado na primeira célula e arrastar até a última que eu quero que seja feita a somatória. Outra coisa interessante é que não precisa estar sempre na mesma coluna, tá? Eu posso fazer uma somatória de linhas e colunas ao mesmo tempo. Então vejam, eu quero começar a somar daqui até aqui. Ele vai pegar todos os itens existentes dentro dessas células e vai somar tudo, tá? Então não precisa ser exatamente somente na coluna. 2 pontos de 21, é isso. Ok. Tá? Então, olha como facilita muito a nossa vida. Total com reajuste. Soma, abriu parênteses, segura clicado e arrasta. Passei o jeito difícil de fazer, agora eu vou passar o jeito que é um pouco mais fácil. Algumas funções pré-determinadas nós temos aqui, ó, neste botão. E uma delas é esse, que é o autossoma, é o símbolo da soma, né? Matemática. Então, se eu clicar nesse símbolo, automaticamente ele já vai tentar identificar para mim quais são as células que eu quero copiar, que eu quero somar, desculpa. Mas eu posso também, eu quero alterar, não quero somar só isso. Depois que eu cliquei naquele botão, eu posso selecionar quais células segurando o clicado e arrastando para ele fazer o cálculo para mim. Dei o Enter, pronto, o cálculo está feito. Então vejam, qual é o melhor caminho para fazer? É nesse botão aqui? É digitando manualmente? O melhor caminho é saber o que está acontecendo. Para se precisar vir aqui nessa fórmula e alterar, você saber o que você precisa alterar. Aí se você vai usar depois o botão aqui em cima, se você vai usar o F de X, né, que é o inserir função, você vai digitar manual, não importa. O importante é saber aquilo que você está fazendo, tá bom? Bom, vou fazer aqui também o autossoma, ó. Pronto, já sei o que está acontecendo, já sei por que eu apertei o botão uma vez e já dei o Enter porque eu sei que ele já identificou aquilo que eu queria fazer a somatória. Tá legal? Bom, mais um exemplo aqui de porcentagem, de cálculo de porcentagem. Só que agora eu vou ter que fazer a fórmula via colunas, tá? Então eu vou fazer isso aqui. Igual a esse, vezes esse. Como a gente já viu, é uma comissão, é o quanto o funcionário vai ganhar pela venda daquele mês, tá? Então esse funcionário aqui vai ganhar R$10 no mês de janeiro. Agora se eu quiser o mês de fevereiro, olha que interessante que o Excel faz. Quando eu puxo para baixo uma fórmula, ele vai fazer o seguinte, ele vai puxar uma linha abaixo. Então era 28, B28 vezes B25 aqui. O que ele fez quando eu puxei para baixo é B29 vezes B26. Ok? E quando eu puxo para o lado, segurei clicado, vou arrastar uma só para mostrar. O que ele faz, como eu estou puxando lateralmente, ao invés de somar a linha, ele vai somar uma coluna. É claro que a gente teria que converter letras em números, né? Mas imaginando que o C é um a mais que o B, como é de verdade. Então quando eu puxo lateralmente aqui, agora ele vai fazer no D, no E,
no F e assim sucessivamente, tá? Só que por que então que meu cálculo não está dando certo? Quando eu puxei para cá, ele deu uma porcentagem, ele deu 0 da comissão, sendo que esse deu certo. Porque vejam, eu não travei nenhuma célula, então ele está fazendo isso vezes isso. Se nesse cálculo ele faz isso vezes isso, essas duas células envolvidas, quando eu puxei para o lado, ele vai fazer isso vezes isso. É o mesmo cálculo, sempre puxando uma coluna para o lado que eu puxei. Então, como que eu vou fazer para puxar uma célula, somente essa no cálculo, mas não puxar essa que tem a porcentagem? Vamos lá, vamos ver como faz. B28, eu quero que muda? Quero que muda, não vou travar. B25, vou pôr o cifrão aqui. Agora eu vou puxar. Vamos ver se vai dar certo? Não deu certo. Por que que não deu certo? Pelo simples fato que aqui eu estou pedindo para travar o que vem depois do cifrão, que é o número 25, que não vai ser alterado. O que está sendo alterado é a letra B para C. Então o que eu tenho que fazer? Colocar o cifrão antes do P, para travar o B, não mudar para C, não mudar para E, não mudar para D, para E e assim sucessivamente. Agora se eu puxar essa fórmula, pronto, vai dar certo, olha só. O B sempre mantido, o que está mudando é esse. Para E, esse daqui para F, mas o B lá sempre paradinho, sem se mexer, tá bom? Então aqui é a mesma coisa, tá? Apenas mais um exemplo. Este vezes esse, sempre colocando o cifrão onde eu quero que trava. Se eu vou puxar para baixo, significa que é a linha que vai ter que ser mantida. Então eu ponho o cifrão antes da linha e não da coluna. Segurei clicado, arrastei. Vejam, uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte. Vocês estão vendo que aqui tem muitas células e às vezes eu nem conseguiria enxergar até onde ela vai. Mas eu tenho um limite aqui. Chegou ao final, fica em branco essa lateral. Existe uma forma de eu fazer uma cópia dessa fórmula. Uma forma de fazer a cópia dessa função, dessa fórmula. De forma que ele vai preenchendo todas essas linhas até encontrar uma célula vazia onde ele está envolvido no cálculo. Como? Lembra que eu falei para vocês que para puxar a fórmula é segurar clicado aqui nesse botãozinho e arrastar? Agora, se eu der 2 cliques nele, olha que interessante, ele vai preenchendo todas as linhas até encontrar uma em branco. Então, quais são as células que estão envolvidas no cálculo? Essa daqui. Então, ele vai copiando todos os cálculos, linha abaixo, até que essa seja vazia. Foi vazia, ele para de fazer. Vou repetir. Digitei a primeira fórmula, quero que copie para todas as linhas da fórmula, né? Puxe a fórmula, porém, quando acabar aqui, eu não quero que ele faça mais. Depois de digitado a fórmula, posiciono meu mouse aqui, dou 2 cliques e automaticamente ele vai preencher, fazendo como se eu estivesse puxando a fórmula, segurando o clicado e arrastando. Tá bom, pessoal? Bom, então, pessoal, a aula de hoje é isso. Vou ficando por aqui, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me chamar. Vou deixar uma atividadezinha aí para vocês fazerem lá no Moodle. Qualquer dúvida podem me chamar. Vou estar online no Teams, no WhatsApp. Não hesitem em me chamar, tá legal? Espero que tenham gostado da aula. Muito obrigado. Tchau!